Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar mais um encontro. Hoje a gente vai abordar esse tema, aborto, casamento, divórcio, traição, depressão, etc., na visão espírita. Esse tema você encontra na internet e em vídeos de pretensos canais espíritas. Mas nós vamos tratar disso hoje. Antes, porém, quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, fazer a sua inscrição, caso você esteja chegando aqui agora e não seja inscrito, acionar o sino das notificações, usar a chave Pix para as doações ou se tornar membro do nosso canal e dos níveis que estão aí à disposição. Aborto, casamento, divórcio, traição, depressão, etc. Nossa, Laurinho, quanto tema específico na visão espírita? Visão espírita? Como assim? Isso nem é espiritismo. Laura Rodrigues. Na interpretação daqueles que querem, dizer que o espiritismo fala isso ou aquilo. Olá, Beto. Olá para você que está conosco agora. Muito bom poder estar aqui. E quero aqui destacar, mediante o que foi lido aqui, aborto, nós vamos, os espíritos vão trabalhar essas questões com Kardec. Passa pela ideia do casamento, explicando somente que simplesmente extinguir a ideia de casamento ou não, não tendo mais essa prática seria como voltar à barbárie, porque é a relação dos seres humanos. E o casamento, então, é uma instituição que promove essa questão de dois seres se unirem. Extinguindo essa ideia, a coisa fica muito solta, Aí sim nós vamos voltar lá na primitividade, vamos retrogradar socialmente e até moralmente falando, e isso não acontece. O Espiritismo vai tratar disso, vai tratar do aborto, mas vai explicar passo a passo, detalhadamente, a questão do aborto, Mas o Espiritismo não vem dizer aqui, não pode ser feito assim, não. Ele vai ele vai explicar as consequências morais da prática do aborto, mas para tudo temos que lembrar, Tem agravantes e tem atenuantes. Não podemos generalizar, mas isso é um assunto que talvez a gente consiga desenvolver aqui nesse breve vídeo no qual nós vamos fazer. O importante é, o Espiritismo trata de depressão? Não. O Espiritismo, ele fala do aborto, ele fala do casamento. Ele trata... Não tem visão espírita, pessoal. Nós precisamos tirar essa fala, essa ideia do meio. O Espiritismo, os espíritos vão explicar, segundo os princípios da doutrina espírita, segundo o Espiritismo. Eles vão explicar o aborto, como eu disse, o casamento, mas não tem uma visão espírita, aí é uma visão de quem interpreta, é uma opinião pessoal, mas que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, não está na doutrina espírita. Temos que lembrar aqui das escolhas das provas, do progresso contínuo e perpétuo dos espíritos, da pluralidade das existências. Temos que lembrar que o espírito é criado simples e ignorante. Tudo isso tem que ser levado em conta. Não podemos simplesmente chegar aqui, dar uma receita, a doutrina espírita, a visão espírita sobre tal coisa. Isso não existe. Beto. E nesse sentido, é importante a gente falar o seguinte. Primeiro, bater na tecla. Kardec traz resumo teórico, dissertação e ele vai fazer ensaios teóricos. Qualquer tema que não foi batido o martelo pelos espíritos. Os temas cujo conteúdo foi importante tratar, os espíritos trouxeram perguntas que vão tratar desses temas. Agora, do ponto de vista psicológico, até porque havia uma revista chamada Jornal de Estudo Psicológico, o espiritismo não trata disso. Traição, depressão, e vai misturando isso, fazendo um angu de caroço. Divórcio. Não, o espiritismo trabalha com livre-arbítrio. Para quem vai abortar, para quem vai casar, para quem vai divorciar, para quem traiu. E ele fala das paixões que vão produzir ali as consequências do abuso. Depressão pode ser que esteja lá? Pode ser. Mas e a questão que é patológica? Então, o espiritismo tem que ter cuidado, porque ele explica tudo. Então, não se tem visão espírita, porque esse termo nem é utilizado por Allan Kardec.
Não existe. O que existe é as pessoas deturpando o Espiritismo, quando o Espiritismo, sobre alguns temas, diz assim: segundo o Espiritismo, vamos explicar esse tema. E aqui traz uma ideia religiosa das religiões ancestrais para vir aqui como um ET, um extraterrestre, para dentro da doutrina espírita. Então, o aborto que é tratado, que o Lauro falou lá do Livro dos Espíritos, tem nada a ver com as religiões. O casamento, idem. O divórcio, idem. Agora, traição, depressão, essas coisas, primeiro que depressão é patologia. Então, nós não temos como ver pelo caráter do espírito e etc., porque tem algo a ver aí também com a questão física. Gente, até com alimentação. Alimentação. A pessoa se deprime porque tem uma alimentação fraca e irregular. Vai lá e dá comida para aquela pessoa, para você ver o tanto que ela fica feliz. Mas essa é a maneira de resolver todos os problemas? Não, é uma maneira, e aí você precisa da ciência, que não pode fazer isso aqui, ó. Publicar um vídeo na internet, misturar um monte de coisa, colocar tudo no mesmo balaio e falar que o Espiritismo trata disso tudo. Não, desculpa, gente. Vamos parar de cometer estelionato intelectual. A doutrina espírita, ela trabalha com outras questões. As questões que ela trabalha é com a comunicação entre os espíritos. É a parte científica, a parte da observação. São os fenômenos. E a partir disso, estabelecem relações com os espíritos. E dessas relações decorrem consequências de natureza moral. E o Espiritismo preocupa com a moral, mas não com a moral de quem quer explicar o aborto, o casamento, o divórcio e a traição. Não. O Espiritismo trata de uma outra maneira. Ele trata da autonomia, da liberdade. Então, a gente precisa correr léguas desses vídeos aí que estão tentando resolver tudo, porque o Espiritismo não é autoajuda, o Espiritismo também não é terapia de casal, o Espiritismo não trata com questões de só menos importâncias, que são questões periféricas, questões rasteiras. O Espiritismo trata com a evolução intelecto-moral do espírito. E aí nós temos paixões. Vai lá para a escala espírita e perceba porque alguns vão abortar, casar, separar, trair. É típico daquele que está pegado à matéria, que é sensual, que é etc. E por aí vai. Então, não tem como julgar, porque nós temos vários graus, várias classes. Então, tem que ter cuidado. Eu vou ficando por aqui, a gente só está fazendo um alerta para você correr desses vídeos aí que estão na internet que falam esse monte de baboseira. A gente tem que estudar a doutrina espírita, um estudo regular, continuado. E a gente, como já foi falado em outros encontros por aí pelo Lauro, a gente não vai conseguir compreender a doutrina numa única encarnação. A gente tem só que começar a estudar Kardec. Quanto mais a gente quiser ficar na periferia das obras mediúnicas, a gente vai ter problema com o nosso processo de evolução intelecto-moral. Fico por aqui, enquanto vocês no próximo vídeo. Até lá, Lauro Rodrigues. É isso aí, Beto. Obrigado. E obrigado a você que está conosco, né, participando desse estudo. E pedimos a você que por favor, deixe seus comentários, as suas perguntas, aquilo que você concorda ou discorda, aquilo que for crítica ou elogio. Fique à vontade, mas participe para que o nosso estudo cada vez mais se enriqueça, tá bom? Obrigado a todos, muita paz.